Todos os estudantes das Escrituras, das profecias bíblicas, conhecem Daniel e o Apocalipse e sabem que existem ali alguns tempos proféticos mencionados ali naqueles livros. E nós gostaríamos, nesse momento, de fazer um estudo sobre os tempos proféticos que são encontrados lá em Daniel capítulo 12. Nesse livro de Daniel, nós encontramos alguns desses tempos proféticos e em Daniel 12 existe a menção de alguns especificamente. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1290 dias, 1335 dias. Esses períodos mencionados ali em Daniel 12 estariam se referindo a quê? A que período da história? É isso que nós vamos analisar aqui em nosso vídeo. Para chegar a uma conclusão biblicamente correta, nós vamos usar aqui um gráfico e vamos usar aqui uma chave hermenêutica conhecida como conexão linguística. Quando nós encontramos 2 textos ou mais que apresentam as mesmas palavras no texto bíblico, nós chamamos isso de conexão linguística e significa que esses textos têm uma relação temática e aí nos ajuda então a interpretar corretamente a palavra de Deus. Isso nós aplicamos às profecias também. Então nós vamos comparar aqui Daniel 12, especialmente do verso 7 ao 11, que está aí na terceira coluna nesse gráfico, nós vamos comparar com outros 2 textos em específico. Em Daniel 11, verso 31 a 35 e também Apocalipse 5, verso 8. Apocalipse 10, de 5 a 8. Então vamos começar analisando. Vamos primeiro comparar Daniel 12, que é o nosso texto em estudo aqui, com Apocalipse 10, de 5 a 8. Então na primeira linha nós lemos aí, no verso 7, Daniel 12, 7, está escrito assim: um homem vestido de linho sobre as águas do rio levantou a mão direita e a esquerda ao céu. Já em Apocalipse 10, verso 5, na quarta coluna aí do nosso gráfico, aparece o seguinte escrito: então o anjo em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Notem que existe uma semelhança aí, existem várias palavras e expressões que são parecidas, idênticas até. Então há uma relação aí. Na segunda linha, continua dizendo assim, o texto de Daniel 12, verso 7, e jurou por aquele que vive eternamente. Já em Apocalipse 10, verso 6, também aparece essa expressão, jurou por aquele que vive para todo sempre. Notem como é a mesma expressão. Aliás, essa imagem de uma pessoa ou um ser levantando a mão, esse ato de levantar a mão na cultura hebraica é um ato que se refere a fazer juramento. Quando alguém ia fazer um juramento, geralmente levantava a mão para o céu. Então aqui tem esse contexto todo. Na terceira linha do nosso gráfico, aí em Daniel 12, nós lemos assim: passarão 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, no verso 7. E lá em Apocalipse 10, verso 6, lá encontramos a expressão, já não haverá mais tempo. Eu marquei aí, entre parênteses, 2 versões, traduções em português, que aparece exatamente dessa forma aí. Já não haverá mais tempo. A Bíblia de Jerusalém e também a King James Fiel. Outras versões em português aparece a palavra demora, já não haverá mais demora. Mas o texto original no grego aparece a palavra tempo. Então está aí essas 2 versões. Então veja, há uma relação temática aí entre esses versos aí de Daniel, o verso de Daniel e também o verso de Apocalipse 10. E na quarta linha nós vemos escrito o seguinte: estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, no verso 9, se referindo ao livro de Daniel, que estava sendo encerrado ali, e o anjo disse para Daniel que deveria ser selado até chegar ao tempo do fim, que no tempo do fim ele seria aberto e compreendido. E em Apocalipse 10, verso 8, olha o que está escrito aí: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo. Bom, para quem estuda a profecia sabe que Apocalipse 10
ali dos versos 5 a 8, o capítulo inteiro narra profeticamente exatamente a experiência que iria acontecer ali no movimento do Advento, por volta de 1844, quando o movimento, por exemplo, nos Estados Unidos, o movimento millerita de Guilherme Miller, pregou muito sobre a volta de Jesus, e eles estavam aguardando a volta de Jesus para 1844, porque eles entenderam a profecia de Daniel 8,14 como apontando para a volta de Cristo. E só depois que passaram por essa decepção é que eles perceberam que não era a volta de Cristo que estava sendo anunciada ali, mas sim o começo do juízo, o período do juízo lá no santuário celestial. Então, vejam assim, comparando essa terceira coluna todinha e a quarta coluna, nós vemos claramente que há uma conexão linguística. Várias expressões aí coincidem. Isso quer dizer que há uma relação temática. Ou seja, a profecia feita lá em Daniel 12, ela também apontaria para o seu cumprimento que foi narrado em Apocalipse 10, que ocorreu ali por volta de 1844, certo? Agora, comparando Daniel 12, 7 a 11 com Daniel 11, 31 a 35, nós também temos algumas semelhanças interessantes. Temos aí uma conexão linguística muito interessante aí. Veja, por exemplo, na terceira linha do nosso gráfico. Em Daniel 12, vou repetir ali no verso 7, estava escrito assim: passarão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Enquanto que em Daniel 11, 31, aliás, o 35, né, diz assim: se dará ainda no tempo determinado, apontando para o final de uma profecia específica. Se dará ainda no tempo determinado. Aqui está falando sobre a questão da perseguição dos santos, que ia justamente finalizar, né, quando o tempo terminasse, o tempo da profecia. Há uma profecia para o tempo do fim. Aí o tempo do fim terminou em 1798, a gente sabe disso. Agora, seguindo o nosso estudo, ainda há outras comparações. Daniel 12, no verso 10, diz assim o texto: e os sábios entenderão. E enquanto que em Daniel 11, 31, aliás 33, diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Então olha aí essa questão da explicação sobre os sábios. Os sábios são aqueles que são os que temem a Deus e seguem a sua palavra. Esses são os sábios ali na profecia, né? Na segunda linha, Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados, limpos e provados durante esse tempo aí, que está mencionado na profecia. E em Daniel 11, 35, nós encontramos a mesma expressão. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos. Olha aí a conexão linguística muito clara, mostrando que o texto de Daniel 12, 7 a 11 é o mesmo, ou se refere ao mesmo tempo de Daniel 11, 31 a 35. Tem uma relação temática aí presente. E a última linha, então Daniel 12, verso 11, diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário, o original hebraico diz tamid, sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, verso 11, né? E lá em Daniel 11, verso 31, diz assim: forças enviadas por ele aqui é o rei do norte, lá em Daniel 11, profanarão o santuário, acabarão com o sacrifício diário, olha aí o tamid, estabelecendo a abominação desoladora. Então, a conexão linguística aqui é total entre Daniel 12, 7 a 11, também com Daniel 11, 31 a 35. Ou seja, os tempos proféticos e o texto de Daniel 12, 7 a 11 é um texto que precisa ser entendido em relação com essas outras duas passagens que nós apresentamos, em relação a Daniel 11, 31 a 35 e também em relação a Apocalipse 10, 5 a 8. Se nós queremos interpretar corretamente o tempo profético ali, que começa dizendo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós precisamos entender os outros 2 textos proféticos também. Lá em Daniel 11, 31 a 35, quando fala da quarta visão profética que tem no livro de Daniel, e ali fala sobre o desenvolvimento dos impérios,
dos governos que iam dominar esse mundo. E ali o rei do norte, ali no verso 31 a 35, já era Roma, já representava Roma papal, né, que governou o mundo durante toda a Idade Média. Portanto, Daniel 11, 31 a 35 é claro, a interpretação é clara, está falando daquela época dos 1260 anos em que Roma papal dominou, tinha a supremacia mundial em suas mãos, tinha tanto o poder espiritual como o poder temporal também. Então, se em Daniel 11 está falando sobre esse período, em Daniel 12, 7 a 11, também tem que estar falando desse período, porque é uma conexão linguística aí. Nós não podemos interpretar os tempos proféticos ali presentes, né, em Daniel 12, como se referindo a outro momento da história, porque isso seria contra a interpretação bíblica que nós apresentamos aqui. Essa conexão linguística nos oferece uma chave muito poderosa para entender esse texto. E também comparando com Apocalipse 10, como nós vimos, 10 de 5 a 8. Ali em Apocalipse 10 tem justamente a experiência do desapontamento dos mileritas, aqueles que pregavam o retorno de Cristo para 1844. Houve um grande despertamento religioso nos anos que precederam esse evento ali em 1844, e as profecias de Daniel foram as mais estudadas ali naquele momento, principalmente Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, que profeticamente apontam justamente para outubro de 1844. Eles pensavam que Jesus iria voltar nesse dia, né, nessa época, nesse momento. Mas como Jesus não voltou, houve um grande desapontamento. E quem conhece a profecia sabe que ali em Apocalipse 10, até esse desapontamento foi revelado ali. Ali o anjo diz assim para as pessoas, né, para João: come o livro, que o livro está aberto agora. O livro que foi selado lá em Daniel, que era o livro da profecia de Daniel, agora em Apocalipse 10 está aberto. Aberto significa que agora ele estava no momento de ser compreendido. E foi justamente um momento histórico em que houve um grande despertamento e muita gente estudou o livro de Daniel, as profecias, e começaram a pregar a volta de Cristo. Então, em Apocalipse 10, o anjo diz assim para João: come o livro. E João diz assim, que comeu o livro e na sua boca era doce como mel, só que no seu estômago ficou amargo. Então isso demonstra o quê? Uma experiência de desapontamento. Então o desapontamento do movimento milerita foi profetizado em Apocalipse 10. Então isso aconteceu em 1844. Bom, o que isso significa? Significa que aqueles tempos proféticos lá de Daniel 12, quando diz assim que ainda ia chegar, né, feliz, bem-aventurado aquele que chegar a 1290 dias, ou então a 1335 dias. Ora, esses períodos ali, ligados a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em Daniel 12, só podem se referir a uma coisa: ao período de supremacia papal de 538 até 1798, porque é isso que fala lá a profecia de Daniel 11, 31 a 35, é disso que está tratando ali. E o fato de haver em Daniel 12 a menção de 1290 dias e depois 1335 dias, justamente um dia profético equivale a um ano literal, então nos leva até o ano de 1843, exatamente aí a véspera, né? É só lembrar que o movimento milerita, no começo, bem no início, eles acreditavam, pela profecia, que essa profecia terminaria em 1843. E só depois, no desenvolvimento do movimento, é que eles fizeram essa retificação, e aí sim descobriram que realmente era 1844. Então vejam, o Daniel 12, repito, está relacionado com Apocalipse 10, 5 a 8, e está relacionado com Daniel 11, 31 a 35. Está amarrado hermeneuticamente a esses dois textos. Biblicamente falando, é impossível falarmos que os tempos proféticos de Daniel 12 se referem a outro qualquer momento da história humana. Impossível. Seria violar a hermenêutica, a exegese aqui do texto profético, não é mesmo? Muito bem, em Daniel 11, 31, nós vimos ali uma frase que diz assim, sobre o rei do norte, né? As forças que o rei do norte ia enviar iam profanar o santuário. Então, falando sobre Roma papal.
A que se refere isso? Vamos dar uma rápida pincelada aqui só para confirmar que realmente esse período de tempo se refere ao que aconteceu na história. Ali fala sobre profanarão o santuário. Então, quem conhece a doutrina do santuário na Bíblia sabe que os judeus construíram um santuário lá no deserto, na época de Moisés, e esse santuário tinha vários utensílios ali, móveis, e também dentro desse santuário se fazia várias cerimônias e rituais. Tudo que acontecia ali no santuário apontava para o ministério de Cristo, do Messias, e também para a igreja cristã, né? Para a igreja, digamos assim, os seguidores do Messias, né? Aqui nós temos uma tabelinha só para nós confirmarmos. Na primeira coluna nós encontramos aqui os utensílios e também alguns rituais que havia ali no santuário antigo. Na segunda coluna nós temos aí digamos assim, a doutrina cristã, lógico, a doutrina lá da época dos judeus também e depois da igreja cristã, que é apontada por esses símbolos aí do santuário, né? O significado desses símbolos. E na última coluna aí do nosso gráfico, na terceira coluna, nós temos a modificação que foi feita pela Igreja Romana. Quando eles assumiram o poder em 538, a partir dali eles mudaram todo o sistema religioso do cristianismo. Então veja que interessante. Primeira linha lá. No santuário havia o altar. O altar simbolizava justamente a salvação pela fé. Ali era oferecido o cordeirinho morto e representando o Messias que haveria de vir e morrer nesse mundo. Só o sangue de Cristo pode nos salvar, não é? Salvação pela fé. Essa verdade foi transformada. Durante a Idade Média, a salvação pelas obras, indulgências e penitências tomou o lugar da salvação pela fé. Na segunda linha nós lemos ali sobre a pia. Havia uma pia que era espécie de um lavatório onde os sacerdotes se lavavam lá no santuário. Essa pia, ela remete a duas coisas. Primeiro, digamos assim, ao status imaculado de Jesus. Jesus não tinha pecado, né? A água aí é símbolo de purificação. Mas também a doutrina cristã do batismo por imersão. É no batismo que, pela água simbólica, as pessoas são perdoadas dos seus pecados, né? Essa verdade foi modificada também durante o período da Idade Média. Então se introduziu o batismo por aspersão e não por imersão, não é? Na terceira linha temos a mesa com os pães, que ficava dentro do lugar santo no santuário. Isso apontava para a doutrina de Jesus como sendo o pão da vida e a Bíblia também, a palavra de Deus, como sendo o alimento espiritual. E isso foi modificado, porque na Idade Média passou-se a dar valor apenas ao catecismo e à tradição, em lugar da Bíblia. Outro símbolo, o candelabro. Candelabro com 7 lâmpadas apontava para o Espírito Santo, a ação de Jesus Cristo através do Espírito Santo, um agente divino. Isso foi mudado também, né? E a ação intercessora de Jesus, através do Espírito Santo, agora passou para o sacerdócio, para os líderes religiosos. Então foi ensinado às pessoas na Idade Média de que elas só poderiam receber o perdão se viessem se confessar, por exemplo, através do sacerdote. Não é? Então foi mudada essa verdade bíblica. Depois, o próximo, o altar de incenso, dentro do local santo ali do santuário, apontava para a oração e intercessão de Cristo, o ministério intercessor de Cristo, né? Esse é o símbolo do incenso subindo até Deus. E isso na Idade Média também foi mudado para rezas, intercessão através dos santos, né, dos mortos, enfim, tudo tomou o lugar do ministério intercessor de Cristo. A Bíblia deixa claro que Jesus é o único intercessor, mas durante a Idade Média foram acrescentados muitos outros aí. O próximo ali, o propiciatório, que é aquela tampa que ficava em cima da Arca da Aliança, também símbolo da mediação de Cristo, a intercessão de Cristo. Isso foi mudado na Idade Média também, através
da mesa, da hóstia, dos sacramentos e dos santos, foi ensinado então às pessoas que era só assim que elas alcançavam o perdão, que elas tinham que participar disso, porque só isso é que dava o perdão para elas. Então é uma desvirtuação aí, né, um desvirtuamento da palavra de Deus. Próximo ali, a Arca da Aliança que continha os 10 mandamentos, símbolo justamente da lei de Deus, né, da justiça divina, e os mandamentos foram mudados na Idade Média. O mandamento que fala sobre a idolatria foi tirado do catecismo, e o mandamento que fala sobre a guarda do sábado, o 7º dia, foi mudado para a guarda do 1º dia da semana. Então houve uma adulteração flagrante aí da palavra de Deus. O próximo ali é sobre o maná. O maná que caía no deserto, então uma amostra do maná ficou guardado dentro da Arca da Aliança. O maná se refere justamente à questão dos princípios de saúde, que são importantes para a nossa vida cristã, para nos dar clareza de pensamento, nos dar saúde e podermos ter mais o Espírito Santo conosco. Isso foi mudado também, porque há uma negação muito forte e intensa dos princípios de saúde, como se nada fosse importante. Então, passou-se a desvalorizar a temperança, e durante a Idade Média podia-se fumar, podia-se beber, podia-se fazer qualquer outra coisa, e ainda pode-se, né? De acordo com essa doutrina. Dia da expiação. O dia da expiação era uma vez por ano que eles realizavam lá no santuário, e era para purificar os pecados. Então apontava para o juízo de Deus, que começou em 1844. E essa verdade foi modificada também, e ensinaram às pessoas que elas teriam recompensa imediata após a morte. Se fosse muito santo, ia para o céu; se fosse muito pecador, ia para o inferno; e se fosse mais ou menos, ia para o purgatório. Mudança da doutrina bíblica também. O penúltimo ali sobre o deserto. O deserto é símbolo do milênio. O milênio. E essa verdade foi modificada também, e principalmente pela influência de Agostinho. Agora se acredita que o milênio vai ser aqui na Terra. E por último ali, o bode que era oferecido como, digamos assim, ele recebia todos os pecados, né? Era imputado sobre ele todos os pecados que eram confessados durante o ano inteiro no santuário, e no dia da expiação, então, passava-se simbolicamente, transferia-se simbolicamente todos os pecados para um bode, e o bode, então, esse bode era mandado para o deserto para morrer sozinho lá no deserto. Esse bode que era mandado para o deserto é símbolo de Satanás. Porém, durante a Idade Média houve uma grande distorção do inimigo de Deus, né? Fizeram uma caricatura de Satanás com aqueles desenhos de segurando um tridente, ou então mostrando como se fosse um animal qualquer, sem muito poder, e na verdade não é assim. É um grande inimigo que só podemos vencer com a graça de Cristo, né? Então, como vocês percebem, tudo isso aqui está incluído nessa frase profética de Daniel 11:31. O rei do norte, as forças que iriam vir do rei do norte, né, que é Roma papal, iriam profanar o santuário. Tudo isso aconteceu nesse período de 1260 anos, em que Roma papal dominou o mundo, 538 até 1798. Portanto, finalizando o nosso estudo aqui, nós vamos concluir o seguinte. Em Daniel e em Apocalipse existem 7 tempos proféticos, aí está na tela para nós vermos, de 3 diferentes formas. Aparece, por exemplo, a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo na profecia equivale a um ano profético, né? E um ano, considerando 360 dias, então equivale a 360 dias literais. E aí, somando mais 2 tempos ou 2 anos, e mais metade de um tempo ou metade de um ano, vai dar 1260 no total, tempo profético. Também tem uma outra expressão, a segunda aí, que é 42 meses proféticos, encontrada em Apocalipse 11 e também Apocalipse 13. 42 meses proféticos, né, cada mês com 30 dias, vai dar exatamente 1260 também. E por fim, 1260 dias proféticos em Apocalipse 11 e também Apocalipse 12.
que cada dia equivale a um ano literal, segundo a Bíblia Sagrada. Um dia profético igual a um ano literal. Então vejam, essas 3 expressões, elas aparecem ao todo 7 vezes na Bíblia, 2 vezes em Daniel e 5 no Apocalipse. E todas essas 7 expressões, elas se referem ao mesmo período profético da história, 1260 anos de supremacia da Igreja Romana sobre esse mundo, 538 até 1798. Portanto, uma dessas passagens aqui é Daniel 12:7, que tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E depois em Daniel 12, também no verso ali 11, 12, 13, aparece justamente 1290 dias, 1335 dias. E nós vimos aqui que essas expressões estão ligadas a uma conexão linguística com outros textos da Bíblia que mostram que se referem a esse período de supremacia papal e também depois estendendo-se até a época ali do grande desapontamento, quando um movimento profético ali, o movimento milerita, passou por essa experiência que nós chamamos de grande desapontamento em 1844. Então aí está. Esse é um estudo que nos mostra com clareza, sem sombra de dúvida, essas amarras, digamos assim, hermenêuticas, né? Essa conexão linguística que existe e que nos dá certeza de interpretarmos corretamente. Então não há como entender Daniel 12, os tempos proféticos ali, de outra forma a não ser essa, né? Qualquer outra forma será violação do texto bíblico exatamente. Então que Deus abençoe a todos nós e possamos ter a certeza ao estudar a Bíblia de que estamos interpretando-a corretamente, pedir sabedoria a Deus, e quando nós comparamos texto com texto, estrutura com estrutura, não há como ter dúvida sobre esse assunto tão importante para nós.